Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui com mais uma manhã com Cristo para estar abençoando a tua vida com uma palavra. Palavra essa que restaura, que transforma e que nos alimenta. E o bom é acordarmos de manhã e sermos alimentados com uma palavra. E Deus colocou um texto ao meu coração muito forte, aqui em Lucas capítulo 19, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu. Entraram para si, isso, verso 7. Apresentando-se desceu e o recebeu. Só até aqui. A letra dessa Bíblia é um pouco pequena, aí fica um pouco embaçado para enxergar. Amados, Zaqueu, ele era publicano, ele era chefe dos publicanos, pois o mesmo ele era considerado como ladrão ou traidor, pois ele cobrava imposto para o imperador da Roma. Então Zaqueu ele não era bem visto naquele lugar, ele não era bem visto naquela região. Alguns estudiosos afirmam que quando Zaqueu passava na rua, a multidão começava a gritar bem alto e a dizer: olha o ladrão, olha o ladrão. Então isso foi entrando na mente de Zaqueu. Zaqueu passava, mesmo ele sendo rico, ele não era bem visto. Ele era considerado um ladrão. Zaqueu ele tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha uma boa casa, mas não tinha Jesus. E não adianta você ter bens materiais, muitas coisas aqui na terra sem ter Jesus. Se você não tem Jesus, você não tem nada. E agora, Zaqueu ele avista uma multidão muito grande. E essa multidão que está vindo com Jesus é uma multidão que está feliz. E Zaqueu agora ele tenta ver Jesus. Ele tenta enxergar Jesus. O texto diz que Zaqueu ele era de pequena estatura. Ele não era alto. E ele tenta aqui ver Jesus. Mas a Bíblia diz que ele não consegue ver Jesus porque a multidão atrapalha. A multidão atrapalha Zaqueu de ver Jesus. Isso aqui é interessante. Porque a vontade de Zaqueu era de ver Jesus, porque Jesus ia passar por ali. Só que ele não consegue enxergar Jesus de antemão, porque a multidão atrapalha. Vou repetir isso aqui. A multidão atrapalhou Zaqueu de ver Jesus. Tem multidão que te atrapalha de ver Jesus. Tem multidão que te atrapalha de você se aproximar de Jesus. A pergunta que não quer calar:
Qual tipo de multidão que você está se enturmando? Qual tipo de multidão que você está andando ou conversando? Porque tem multidão que não deixa você se aproximar de Jesus. Só que Zaqueu aqui, ele avista uma figueira e ele sobe nessa figueira. Ele sobe sozinho. Mesmo sozinho, sem ninguém ajudar ele a subir nessa figueira. Quando ele está em cima da figueira, Jesus chega debaixo da figueira e diz: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu está na figueira e Jesus chama ele pelo seu nome. Zaqueu, desce depressa. A multidão ouviu aquilo. A multidão tem que ouvir que Jesus te chamou pelo teu nome. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te convidou para descer depressa. Zaqueu desceu só da figueira. Só que Zaqueu está sozinho lá em cima. E está no alto, sem Jesus dar errado. Não tenta querer subir sem Jesus. Tem uma geração que está querendo subir sem Jesus. Está querendo crescer sem Jesus. Está querendo dar certo sem Jesus. Ele está lá. Ele está lá em cima da figueira, mas Jesus não está lá. Por quê, pastor? Nem todo lugar, nem todos os lugares de destaque significa que Jesus está lá também. Ele está no alto, mas Jesus também não está. Jesus não está lá. Isso aqui é interessante, porque Jesus ele usa essa expressão, desce depressa. Por que descer depressa? Era Jesus dizendo: Zaqueu, eu tenho pressa para te abençoar. Eu tenho pressa para te usar. Eu tenho pressa para entrar dentro da tua casa. Ei, Deus está dizendo que tem pressa para te curar. Ele tem pressa para te restaurar. Zaqueu, desce. E esse descer aqui, nós podemos espiritualizar isso aqui. Descer. Quando ele desce, ele se encontra com Jesus lá embaixo. Porque às vezes nem sempre Jesus está em cima. Você tem que descer para se encontrar com ele. Como é que está a sua vida de oração? Quando você desce na oração, você se encontra com Jesus. Quando você desce nas madrugadas, você se relaciona com Jesus. Você tem uma intimidade com Jesus. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Ei, você tem que descer depressa. Orar. Enquanto tu ora, Deus restaura a tua casa. Enquanto tu desce na oração, Deus salva. Deus dá livramentos. Ei, volta a orar. Volta a clamar a Jesus. E aí quando o Zaqueu desce, ele se alegra. E alguns começam a dizer: quem é esse para querer entrar na casa de um pecador? A dificuldade da multidão, ou daqueles que odiavam Zaqueu, é porque o texto diz: olha o que Jesus falou: Zaqueu, hoje me convém me repousar na tua casa. Não foi Zaqueu que convidou Jesus para entrar na sua casa, mas foi Jesus que disse: eu quero ir na tua casa, eu quero repousar na tua casa. Não foi Zaqueu que chamou, mas Jesus se prontificou dizendo: eu quero ir na tua casa. E tem coisas que você não entende, porque Jesus, ele decidiu entrar na tua casa, mesmo sem você convidar ele. Ele decidiu entrar na tua história. Ele decidiu entrar nos teus sonhos. Hoje, Jesus está dizendo: eu estou indo na tua casa. Eu quero repousar. Eu quero descansar na tua casa. E agora Jesus está indo em direção à casa de Zaqueu. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus se cala. E agora é Zaqueu que vai falar com Jesus. Porque às vezes Jesus se cala para ouvir a tua voz. É forte.
Às vezes Jesus se cala para ouvir a tua voz. Porque Ele quer ouvir, Ele quer conversar com você. Ele quer ouvir as palavras da tua boca. Ele quer ouvir os teus sentimentos. Ele quer ouvir você. E aí Zaqueu, ele se constrange com a presença de Jesus dentro da casa. Isso aqui é interessante. Zaqueu se constrange com a presença de Jesus dentro da casa, ao ponto dele reconhecer o seu pecado. E ele diz: se eu tenho defraudado alguém, eu dou 4 vezes mais. Jesus não perguntou para ele o que ele tinha feito, mas a presença de Jesus na casa fez ele se constranger, ao ponto de dizer: se eu tenho roubado, se eu tenho, eu vou devolver. Por quê, pastor? Porque aonde Jesus está, o pecado se constrange e vai embora. Aonde Jesus está, aquele que está fazendo coisas erradas, ele vai se constranger. Sem precisar de Jesus falar nada, Zaqueu se constrangeu. E agora, Jesus olha para Zaqueu e diz: hoje a salvação entrou a essa casa. Zaqueu tinha tudo, mas não tinha salvação. Certa vez Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Alabandarai. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu estou sentindo Deus aqui. Alabandasobidere. O que eu acho lindo aqui é porque Jesus entra na casa de Zaqueu. O texto diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu, mas o texto não fala que Jesus saiu da casa dele. Vou repetir. Jesus entrou na casa de Zaqueu. O texto diz: e Jesus entrou na casa de Zaqueu, mas eu não vi Jesus saindo. Sabe o que é isso aqui? Jesus está dizendo: eu quero entrar na tua casa para nunca mais sair. Eu quero entrar na tua história para nunca mais sair. Eu quero entrar nos teus sonhos para nunca mais sair. Eu quero entrar no teu coração para nunca mais sair. Ele entra aí hoje e ele está dizendo que quer repousar. Ele não quer mais sair da tua história, da tua vida. Você vai abrir a porta para ele entrar? Você vai abrir a porta do coração para ele entrar? E aí Jesus disse, quando Zaqueu confessou, Jesus olhou para Zaqueu e disse: olha, a salvação entrou aqui hoje, nesta casa. Porque a intenção de Jesus não era só de visitar a casa de Zaqueu. Vou repetir. A intenção de Jesus não era só de visitar a casa de Zaqueu, mas era de salvar aquela casa. A maior preocupação de Jesus não é só de entrar na tua casa. O desejo de Jesus não é só de visitar a tua casa. Não é só de visitar os teus sonhos e os teus projetos. É de te salvar. Salvou a casa. Ele não quer salvar só você. Ele quer salvar toda a tua casa. Ele quer salvar o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa, o teu tio, a tua tia, o teu primo, a tua prima, a tua parentela, os teus vizinhos, os teus amigos. Jesus, quando ele entra na casa de qualquer pessoa, aquilo que está fora do lugar se coloca no lugar novamente. E entenda isso aqui. Jesus agora está dentro da casa de Zaqueu. Jesus agora está dentro da casa de Zaqueu. Jesus não está pelo lado de fora, agora está pelo lado de dentro. E é dentro da casa que Zaqueu começa a falar com Jesus, a falar os seus sentimentos para Jesus.
Porque a tua maior dor não é pelo lado de fora, é pelo lado de dentro. É dentro do teu coração que está machucado. A tua maior dor em uma dor interna é pelo lado de dentro. Só Deus sabe as lutas que você passa todos os dias. Só Deus sabe o que tu enfrenta. Só que Jesus está dizendo que vai entrar no teu coração hoje e todo sentimento vai sair para fora. Todo mal vai sair para fora. Porque a tua maior dor é pelo lado de dentro. E Ele entra aí hoje. Pensamentos, lembranças do passado que te fazem chorar. Lembranças do passado que te machuca. De quem te humilhou. De quem fez coisas ruins para você. Mas hoje Ele está dizendo, eu vou tratar pelo lado de dentro. É a tua alma. Ele vai tratar com você. Fique em paz. Porque hoje Deus, Ele te abraça e entra na tua história para nunca mais sair. Amém? Glória a Deus. Você que gostou, você que tem um desejo de todos os dias ser abençoado com uma palavra, se inscreve nesse canal. Está esperando o quê? Todos os dias eu estou aqui orando. Orando por você. Então que nesse momento peço para você se inscrever, dá um like também, para que esse vídeo venha visitar mais pessoas. Tem muitas pessoas querendo ouvir essa palavra, que está precisando ouvir essa palavra. Quem sabe tem pessoas que estão prestes a tirar a sua própria vida, mas se ouvir uma palavra dessa daí, o laço de morte é quebrado na hora. Então dá um like, faça seu pedido de oração e se inscreva em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe. Te abençoe. Deus visita essa pessoa, livre de todo mal, guarda em nome de Jesus. Deus abençoe.